Olá amigos, sou Rogério Betim, bem-vindos ao meu canal. Hoje o deputado Tiririca renunciou à vida pública, né, fez o seu primeiro discurso na tribuna da Câmara dos Deputados e o último. Eu vou mostrar para vocês o discurso dele na íntegra e vou comentar o discurso dele, tá? Então, todo mundo está postando o discurso dele, mas eu vou fazer comentários ao discurso dele. Então nós vamos conversar juntos, vamos fazer uma análise, uma reflexão, tá, sobre as palavras dele, tá bom? Ele humilhou os colegas, chamou eles de ladrão, de vagabundo, que não trabalha. Olha só, claro, com educação, né, com outras palavras, mas ele falou, tá? Chamou eles disso tudo, tá bom? Vamos lá então, eu vou colocar o discurso dele e eu vou pausar em alguns momentos para eu entrar aqui e comentar, para a gente conversar junto com vocês. E eu quero ver os comentários de vocês aqui, o que vocês acharam disso, tá? Do discurso dele, tá bom? Mas vamos lá para o discurso do deputado Tiririca. Está tão bem a cidade de Jaguaré. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, com muito orgulho, meu grande amigo Tiririca. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo nessa tribuna pela primeira vez e pela última vez, não por morte, porque estou abandonando a vida pública, já dei meu depoimento na entrevista, e eu quero falar um pouco do que vi aqui e pedir um pouco para os colegas de trabalho. Vamos olhar um pouco para o nosso país, vamos esquecer um pouco as brigas, vamos esquecer um pouco o ego, e vamos olhar para o nosso povo. O povo que eu falo é aquele povo que necessita de saúde, que eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso. Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui, que eu tenho alguns comentários a fazer. Primeiro, eu me lembro que o deputado Tiririca, logo que ele foi eleito deputado em seu primeiro mandato, ele estranhou, porque ele disse que deputado trabalha pra caramba. Eu lembro dele ter falado isso, que muita gente fala que deputado não trabalha, mas ele falou, não, deputado tem muita coisa para fazer, trabalha pra caramba. Tá? E se eu não me engano, ele falou também... E ele falou também que ele, como artista, ele ganhava muito mais dinheiro na vida artística dele do que como deputado. Tá, então ele estava deputado, ele iria cumprir o mandato, mas ele ganhava mais dinheiro se ele não fosse deputado. Tá? Que eu tenho certeza que nenhum de vocês passaram por isso. A gente sabe que todos nós ganhamos bem para trabalhar, nem todos trabalham, né? São 513 deputados, só 8 mais assíduos. Eu sou um dos 8, um palhaço de circo, de profissão. Nunca brinquei aqui dentro. Olha, eu discordo dele nessa parte, discordo em termos, tá? Porque você vê que ele fala que nós somos bem pagos, né? Nós ganhamos bem, mas muitos de vocês não trabalham, muitos deputados não trabalham. Aí tudo bem, eu sei que muitos deputados mesmo não trabalham direito, chega lá na terça, vai embora na quinta, e realmente acaba matando muito serviço, trabalha pouco mesmo. Mas eu discordo quando ele diz que só tem 8 assíduos, e ele é um dos 8. Tá? Não sei se são 8 os deputados que mais trabalham, se são 15, se são 20, se são 50, né? Talvez ele está falando dos deputados só do partido dele, né? Vai saber. Política é assim mesmo, né? Só eles estão certo, o resto está errado. Então discordo nesse ponto dele falar que só 8 trabalham, porque a gente não sabe, às vezes tem um só que trabalha, ou nenhum, não sei, né? Eu sei que tem muitos que não trabalham, isso tem, tá? Mas olha que, na verdade, gente, isso aqui ele tá chamando eles de vagabundo, né? Ó, vocês recebem e não trabalham, tá falando abertamente para eles, tá? Vamos continuar. Nunca brinquei aqui dentro, votei de acordo com o povo. Todas as minhas votações, se vocês fizerem um levantamento e ver como é que eu votei. E tô saindo triste pra caramba, tô muito chateado mesmo. Um detalhe, desculpa cortar, mas um detalhe nesse discurso. Não sei se o deputado Tiririca já aprendeu a ler, se ele sabe ler ou não. Inclusive, quando ele foi eleito no primeiro mandato, ele teve que se submeter a um teste de leitura para o juiz eleitoral para legalizar o mandato dele. Daí ele leu lá umas palavras, tá bom, você sabe ler. Mas eu acredito que ele pode, talvez, não sei hoje, né, mas na época ele era um analfabeto funcional, mal sabia ler, porque para ser político, né, tem que saber ler, desde vereador até qualquer cargo de político tem que saber ler. Mas um detalhe interessante aqui que ele falou sem ler, tá?
Ou talvez porque ele não sabe ler direito, mas talvez porque ele tem aqui ó, tudo na cabeça. Ele é um ator, ele é um artista, está acostumado a falar de cabeça. Tá? E isso a gente não vê na política. Tá? O presidente da República, os ministros, governadores, prefeitos, deputados, senadores, eles vão lá, eles ficam lendo um texto que muitas vezes alguém escreveu para eles. Nem é eles que escreveu. Tá? Uma vez eu fiquei sabendo de um deputado que começou a ler, começou o discurso e falou assim: bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e continuou, deu o discurso dele. Quer dizer, o cara que escreveu o discurso falou lá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. O cara vai lá e lê do jeito que está lá. Então, é um detalhe interessante aqui, né? Ele falou sem ler, coisa rara na política, tá bom? Estou saindo triste pra caramba, estou muito chateado mesmo, com a nossa política, com o nosso parlamento. Eu, como artista popular que sou e político que estou saindo chateado. Não com os meus 7 anos aqui na política. Não fiz muita coisa, mas pelo menos fiz o que sou pago para fazer. Tá aqui, votar de acordo com o povo. Interessante que ele fala aqui, né? Não fiz muita coisa. Então ele mesmo se culpa, né? Poxa, em 7 anos você vem falar que não fez muita coisa, né? Ele deveria ter falado assim: olha, eu fiz bastante coisa, eu fiz muito pelo que eu podia ter feito, fiz além da minha capacidade, sei lá. Isso diria qualquer político que é político. Como talvez ele não seja tão político assim, então de repente ele foi sincero, né? Olha, não fiz muita coisa mesmo. Então, de repente, ele, já que ele está chutando balde, né, que se dane, não vou mais me candidatar, posso ser sincero, posso ser honesto. Escreva aqui o que vocês acham, tá? Vocês acham que ele foi sincero mesmo? Então, é um detalhe interessante, tá? Ele falar, não fiz muita coisa. Difícil você ver político falar isso, né? Ah, eu não fiz muita coisa. Votar de acordo com o povo. Minhas emendas, eu fui votado em São Paulo, eu tento não repetir cidades, eu não tenho base, então eu mando as emendas de acordo com, não com votação. Cidades que eu tive 10 votos, eu mando emenda para lá. O meu trabalho eu fiz bem feito, eu saio de cabeça erguida. Agora, peço para os colegas... Bom, apesar de ele falar que não fez muita coisa, ele fala que sai de cabeça erguida. Então, a consciência é dele. Se ele está falando isso, né, ele que sabe. Agora, peço para os colegas, cara, vocês não sabem o que é, muitos de vocês não sabem o que é passar fome. Muitos de vocês não sabem o que é precisar de um hospital público. Você vê, eu sou um artista popular e estou político, minha mãe não tem plano de saúde. Minha mãe não tem plano de saúde. Segunda-feira eu saí às pressas do show, domingo fui para o Ceará, tive que internar ela, está no hospital público e graças a Deus está sendo bem tratada pelos doutores lá. Mas é muito triste assim, você precisar, sabe, seu filho adoecer e você precisar de um hospital público, a saúde. Quero que se vocês andar como eu ando pelo país aí, que eu ando fazendo shows, se vocês verem como é que é o pai de família, o filho pedir comida para o seu pai, e o seu pai não ter condições, porque não tem trabalho, não tem de onde tirar, vai fazer o quê? É triste. Olha, isso aqui é um detalhe interessante. Agora o deputado Tiririca está falando de algo que ele realmente deve ter passado e que ele sabia do que ele estava falando. Ele já deve ter passado necessidade na vida dele, fome não sei, né, mas muita necessidade. Então ele toca num assunto que ele conhece muito bem, que ele até hoje vê as pessoas passarem necessidade, mas que os deputados ali que estavam ouvindo ele ou que nem estavam ouvindo Tiririca, esses deputados nem sabem o que significa passar fome, passar necessidade, né, ver parentes morrer por falta de remédio, por falta de atendimento. Tá? E eu sei que você aí na sua casa, você aí que está me ouvindo, muitas vezes sabe o que isso significa. Eu sei o que é passar necessidade, né, o que é passar
dificuldades com alimento, com saúde, com atendimento. Então, é um fato que ele sabe, né, se sentir o que o povo sente na pele. Tá? E ele está falando aqui abertamente aos deputados. É difícil você ver um deputado, né, que vem de baixo falar isso. Né? Geralmente os deputados têm muita arrogância, né? Vem tudo gordo, bem tratado, falam palavras que não são deles. Agora o Tiririca está falando palavras dele mesmo, né? Bem interessante, vamos prestar atenção. É triste, e o que eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos, tem gente boa aqui dentro, como em qualquer outra profissão. Mas eu gostaria que vocês, só um pedido de gente, de povo, vamos olhar mais pelo nosso país, cara. Vamos olhar mais pela nossa saúde, vamos olhar mais pelo nosso povo. Difícil essas palavras, né? Ele falar que sai envergonhado, chateado. Eu também, eu acho que se eu fosse um político e fosse um cara do bem, eu acho que eu falaria isso também. Eu estou envergonhado de ser político, estou envergonhado de vocês, saio com vergonha, não por mim, pelo que eu fiz, mas por vocês, pelo que vocês não fazem, não querem fazer. Então eu acho que eu me solidarizo com ele aqui, né, falar que sairia envergonhado. E interessante essas palavras, né? Vamos pensar mais no povo, vamos olhar para o povo, vamos olhar para a educação, para a saúde. Então ele fala isso, né, gente? Vamos olhar para o povo, vamos olhar para a educação, porque realmente, gente, olha, um americano falou assim: se vocês soubessem como são feitas as leis e as salsichas, né, não queiram saber. Então, não queiram saber como são feitas as salsichas e as leis. Porque salsicha a gente nem sabe, né? O quanto coisa ruim tem ali no meio. É gostoso? Mas vai saber, né? E as leis também, a ponto de vista, o objetivo que é feito as leis não é para o povo. As leis não são feitas para beneficiar o povo. As leis são feitas para beneficiar os políticos e um grupo da sociedade que são empresários, que são latifundiários, agricultores, grandes agricultores. Então, isso que ele fala realmente vamos olhar para o povo. Tá? Eu tenho uma frase que muitas vezes eu falo: vamos roubar menos. Tá? Se eu tivesse hoje na frente dos políticos, eu ia falar: dá para roubar menos? Rouba menos, que daí sobra mais dinheiro para o povo. Eu falaria isso. Tá? Vamos olhar mais pelo nosso povo. Quero deixar aqui um abraço à galera toda da limpeza, os seguranças da casa, alguns colegas que eu fiz aqui dentro, galera da mesa, maior respeito que tem por mim, todos eles, do faxineiro até o diretor-geral. Olha que interessante essa cena, gente. Hoje é quarta-feira, em pleno meio da semana, dia de trabalho, dia de sessão. Quantos deputados tem ali ouvindo o Tiririca? Olha quantas cadeiras vazias, cadeiras, sabe, bem acolchoadas, cadeiras bem confortáveis. Cadê esses deputados? Tem mais de 500 deputados. Ali não dá 50 pessoas ali nessa cena. Tá? Muitos ali ainda tem fotógrafos, outros profissionais. Tá? Deputados mesmo, se duvidar não tem nem 30 ali ouvindo ele. Cadê os outros 500 ou 480? Tá? 470, cadê? Então o Tiririca está dando um discurso para nós, para a nação. Porque esse discurso dele aqui está viralizando na internet. Hoje vai viralizar muito. Tá? Então ele está dando um discurso para a nação, para os brasileiros, para o povo. O Tiririca não está falando para os deputados, porque os deputados não estão aqui. Cadê os nossos deputados? Cadê? Bem que ele falou no começo do discurso: muitos de vocês não trabalham, são bem pagos e não trabalham. Tá? Eu discordo do número que ele falou, né? 8. Pode ser muito menos, pode ser um pouquinho mais. Mas interessante que cadê os deputados? Hein? Cadê? Do faxineiro até o diretor-geral, muito obrigado por tudo. E eu jamais vou falar mal de vocês em qualquer canto que eu chegar. E não vou falar tudo que eu vi, tudo que eu vivi aqui. Mas eu seria hipócrita se eu saísse daqui e não falasse realmente que estou decepcionado. Decepcionado com a política brasileira, decepcionado com muitos de vocês, muitos.
Quem de nós não está decepcionado com a política brasileira? Quem não está decepcionado? Somente os 470 deputados, 500 deputados que não estão lá. Esses não estão decepcionados, devem estar comendo, bebendo e dormindo, como dizia uma professora minha de história, tá? É o que eles fazem lá mais, tá? Então, todos estamos decepcionados com a política brasileira, envergonhados, chateados, todos. O Brasil vive um momento de tensão política. Não temos líder. Não temos líder. Qualquer pessoa que se candidatar pode ganhar, tá? A exemplo do Dr. Ray, a exemplo do Luciano Huck, que cogitaram a candidatura. Então, é muito, muito decepcionante o que a gente está passando. Decepcionado com muitos de vocês, muitos. Muitos. Deixo o meu abraço, aprendi muitas coisas boas com alguns veteranos aí. Sofri preconceito. Ontem mesmo, ao chegar, um colega não, a gente discutiu ali e tudo, eu pensei que ele até ia me agredir, aí depois fui levantar a ficha dele, o cara é mais susto que pau de galinheiro, tem mais de 5 processos aí por desvio de dinheiro público. E aí vim falar o quê? Por eu ser um cara humilde, um cara do povo, por eu respeitar todo mundo, por eu conversar com todo mundo. Sabe, eu estou saindo... Putz, mas o que é essa maldita campainha que não para de tocar, né? Cada 2 minutos toca pé, pé. Será que é pra ele parar o discurso e sair? Mas não tem ninguém mais pra falar, né? O que é essa maldita campainha não para de tocar? Sabe, eu estou saindo muito chateado mesmo e muito... É vergonhoso. Eu ando de cabeça erguida porque eu não fiz nada de errado. Eu ando nos aeroportos aí de cabeça erguida, mas eu acho que muitos dos senhores não têm essa coragem. Anda até disfarçado de dizer que é parlamentar, porque é uma vergonha, está vergonhoso. Olha a cara dos colegas dele, olha a cara dos deputados. Ele falando, humilhando os deputados, dizendo que ele anda de cabeça erguida pelos aeroportos do país e muitos deles não têm essa coragem e andam até disfarçados para não dizer que é para parlamentar. Olha a cara dos caras, olha só, tá? Ali o Espiridião Amin, se eu não me engano, né, de Santa Catarina, aquele careca. Olha a cara de cada um deles. Uns ali nem dando bola. Pois é. Mas esses são os que estão, tá? A gente ainda tem que achar bom, porque esses são os que estão. Os que não estão nem aí. Sabe lá o que estão fazendo? Era pra estar ali trabalhando, mas não. Pega o nosso dinheiro e ó. É uma vergonha, tá vergonhoso. Eu não estou generalizando, não. Tem gente boa, mas não dá para fazer muita coisa. Porque a mecânica daqui é louca. Eu costumo dizer que o parlamentar trabalha muito e produz pouco. Agora, não admito... A gente é bem pago, a gente tira livre 23 mil, se eu não me engano, livre para a gente. A gente tem apartamentos, direito carro. Eu uso meu carro. Eu não preciso do carro da Câmara. Mas a gente tem toda essa mordomia, sem falar na carteirada que muitos de vocês, né, dão. Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui é uma vergonha. E eu saio decepcionado e desculpe a todos vocês. O cara falou, você nunca subiu para dar um discurso? Eu falei, cara, eu sou ator. Se eu quiser subir ali para mentir, eu sem falar, é a primeira vez e a última vez que eu estou falando, eu sem falar, todas as 2 minhas votações foi mais de 1 milhão de votos, sem falar, brincando e falando a verdade na brincadeira. E humilhou agora, vergonhoso. Muitos dos senhores, não sei, mas é vergonhoso. É uma vergonha muito grande, eu estou saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida, porque não fiz nada, mas o pouco que eu fiz muito. É minha obrigação e eu estou cumprindo. Obrigado por todos vocês, obrigado
pela atenção de todos e vamos olhar pelo nosso povo e pelo nosso país. Obrigado. Muito obrigado, deputado Tiririca. Eu gostaria de conversar depois. Ao final é emocionante, né? Não fiz nada, mas o pouco que eu fiz muito. Saí chateado, saí decepcionado. Interessante que nem o presidente da Câmara estava ali, né? O deputado Rodrigo Maia não estava ali. Não sei onde é que estava, se estava em viagem, não sei, ou se estava junto com farreando, né, com o dinheiro do povo, junto com os outros 500 que não estavam lá. Mas tá aí, gente. Então, discurso emocionante, histórico. O primeiro e último discurso do deputado Tiririca, o mais famoso deputado do Brasil dos últimos anos, que é semi-analfabeto. Não sei se hoje ele já melhorou, já é alfabetizado, mas entrou como semi-analfabeto. E falou, de certa forma, foi sincero, né? Então, foi sincero. Não fiz muito, não fiz nada, o pouco que eu fiz. Uso o meu carro, não uso o carro da Câmara. Vocês não trabalham, falou abertamente, né? Vocês não trabalham. Sinceramente, assim, eu acho que ele podia ter feito mais, tá? Dando minha opinião agora de eleitor, de cidadão, de Rogério Betim, não interessa que ele é semi-analfabeto ou, sabe? Eu acho que ele poderia ter feito bastante coisas pelo povo. Votar com o povo, ir lá para votar, acho que não é esse o único dever de um deputado. Ir lá e votar pro povo, representar o povo. Não, tem muito mais coisas para se fazer. Eles ganham mais de 23 mil. 23 mil que ele falou deve ser o líquido, né? Tira os impostos, sobra 23 mil. Porque eles ganham mais de 30 mil, fora as mordomias, né? Casa, carro, gasolina, viagens, passagens, ajuda de custo, verba de gabinete e funcionários. Sabe lá se não tem prostituta e sei lá o que mais tem para eles. Então, ele poderia ter feito muito. 8 anos de salário, 12 meses, pega 12 meses vezes 8, dá 80, 96 meses, 8 anos, vezes 30 mil, olha só, 100 vezes 30 dá 3 milhões de reais. Porque se fosse 100 vezes 30 vezes 10 dá 300, dá 3 milhões de reais. Então o deputado Tiririca só em salários gastou 3 milhões de reais para falar não fiz muita coisa, não fiz nada. Então, a falta de escolaridade não é motivo para ele não trabalhar pelo povo. Tá? Ele poderia ter contratado assessor, você não sabe ler direito, contrata alguém que sabe ler para você, você põe as suas ideias, fala e ele escreve, vamos fazer esse projeto, aquele, como é que faz, como é que não faz, contrata advogado, assessor. Ele poderia ter feito muito em 8 anos de mandato. Tá? Também estou decepcionado com você, Tiririca. Tá? Eu sei que você tem a aprovação de muita gente do povo. Muitos de vocês aí que estão me assistindo aprovam o deputado Tiririca, mas eu não estou satisfeito com ele. Pelo que ele está fazendo, pelo que ele está falando, né, de 8 anos de mandato, 3 milhões de reais gastos só em salário, fora outros gastos, passagens, verba de gabinete. Se duvidar, passa de 10 milhões o que ele gastou no nosso dinheiro para falar não fiz muito, não fiz nada. Ele tem funcionários, 30 mil é só o salário dele, porque a verba de gabinete acho que é mais de 100 mil por mês. Se só de salário foi 3 milhões, se você contar a verba de gabinete, passa de 10 milhões. Então, cadê os funcionários que você deveria ter contratado para te ajudar, te assessorar, para você fazer projetos, leis, o povo precisa disso, vamos trabalhar, vamos fazer. Que leis que você aprovou? Então tem que trabalhar, tem que batalhar, tá bom? Então você deveria ter falado, eu tentei fazer muita coisa, eu trabalhei muito, fiz muito, mas você falar não fez nada, tudo bem, é sincero, mas é pouco, tá bom? Então, gente, vamos cobrar de nossos políticos, vamos votar naquele que a gente acha que vai ser o mais representativo e depois vamos cobrar. Anota o e-mail, o telefone, contato deles e vamos cobrar, ficar no pé dos nossos políticos. É isso que nós temos que fazer, é assim que nós vamos mudar o nosso país, cobrando, pegando no pé. Nós somos muito acomodados, a gente deixa pra lá, tá bom? Sem contar que nós brasileiros, a gente gosta de se aproveitar, né? Gosta de levar vantagem. Aí quando vai pra lá, leva vantagem mais ainda. Então vamos cobrar de nossos deputados. É com essa frase que eu encerro aqui meu comentário, tá? E eu espero trazer mais vídeos de política, tá? Mas essa é a minha recomendação que eu tenho para todos nós. Vamos cobrar de nossos políticos. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Vamos olhar para a educação, para a saúde. Ixi, vai lá falar com a mamãe, papai tá gravando vídeo.
Tá bom, então fala pra mamãe trocar você, por favor. Papai, ó. Hum. Tá mostrado. Ixi. Então vai lá, fala, mamãe, molhou, troca, por favor. Sempre o mesmo, né? O Henry. Vamos lá.